ouvintes do VetSmart Podcast. Eu sou Jade Petronilho, médica veterinária, coordenadora de conteúdo aqui do VetSmart. E esse é o nosso quadro Elas na Veterinária, em que a gente traz mulheres que impactam o nosso mercado. E eu sou Natália Sanches, médica veterinária, analista de marketing aqui de VetSmart. E para lembrar vocês que além do formato de podcast, nosso quadro também será disponibilizado no formato de videocast no nosso canal do YouTube. Acessem e confiram todos os episódios. É isso aí, Nath. Hoje eu tô super feliz de receber aqui as meninas super poderosas da Rio. A Brana e a Valéria, sejam super bem-vindas. Muito obrigada, meninas. Estou super feliz por estar aqui. Obrigada pelos super poderosos. Mas é um prazer gigante poder compartilhar um pouquinho da experiência, da vivência na veterinária e talvez servir de inspiração aí para alguém que nos ouve. Obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo elogio também, né? Eu acho que eu vim a caráter, assim, com rosa, só pra fazer a brincadeira. Mas muito obrigada pelo convite. Espero que a gente possa contribuir para todos os ouvintes de hoje. Que legal. Bem, vocês duas são médicas veterinárias, né? E apesar de trabalharem hoje na mesma empresa, as duas têm formações diferentes, né? Então, a Valéria é mais focada no comercial e marketing e a Brana na parte técnica e nutricional. Antes de tudo, vocês sempre quiseram ser médicas veterinárias? Sim, no meu caso sim. Bom, tudo começou quando eu tinha 5 anos de idade. Meus pais compraram uma casa no interior de São Paulo. E era uma casa no meio do mato. E a gente ia todo final de semana, a gente continua indo todo final de semana que a casa ainda existe. Não é mais tão no meio do mato, mas na época tinham pouquíssimos vizinhos, enfim. Era um lugar super agradável. E foi ali que eu comecei a ter, de fato, contato com os animais. Então foi ali que eu tive meu primeiro cachorro, foi ali que eu vi um tucano pela primeira vez na vida, que eu descobri de onde vem o ovo, de onde vem o leite, sabe? Então meu contato com a né, esse amor pela veterinária, pelos animais, começou desde a infância. E eu carreguei isso comigo a vida toda. Então eu tinha plena certeza de que eu queria fazer faculdade de veterinária, falava que eu queria ser médica dos animais, médica dos bichos. E, graças a Deus, né, com o esforço dos meus pais, né, um desejo muito grande, eu consegui concluir esse sonho, esse desejo. Mas acho que a minha história é um pouco comum. Eu vejo muitos veterinários falando que desde a infância é um amor incondicional pelos animais e que sempre teve desejo de seguir a vida profissional voltada para o cuidado deles. Sim, eu sou uma delas e mesmo assim tentei fugir, não consegui e tô aqui hoje. É aquele meme, né? Algumas crianças, toda criança sonhou sem veterinária, algumas são muito teimosas. Estamos aqui. Somos teimosas. Somos teimosas. Porque eu não recordo qual foi o momento que eu parei e tive a consciência, quero ser veterinária. Eu não lembro. Eu sei que é um desejo muito, tipo, natural da minha parte de ser veterinária, né? Mas eu fui, grande parte da minha infância, eu passei no interior do Rio, então tive muito contato também com animais, né, de grande porte, de pequeno porte, mas foi algo muito natural. Quando, na época que eu prestei vestibular, quase dei uma escapada ali, mas acabei seguindo para veterinária e concluindo. Mas foi algo muito natural da minha parte também. Muito legal. E foi isso, a Valéria falou 5 anos, falei, gente, eu não lembro, assim. Eu me lembro que desde sempre, mas exatamente 5 anos e tudo mais. E acho que essa vivência também da gente, que a gente teve, né, desde criança, tá ali perto de pet ou de animais né, maiores e tudo mais, muda muito, né? Traz uma experiência muito agradável, né, na maioria das vezes, que leva a gente a querer, então, trabalhar mais próximo dele e entender o que acontece com eles também, né? Exato, acho que é bem natural, mas o contato, cada vez mais tendo contato com os animais, mais aumenta a paixão para quem tem esse dom, né? Esse desejo mesmo de seguir carreira na veterinária. Mas eu associo muito a paixão pelos animais, esse amor incondicional, esse desejo de cuidar, ao número de mulheres na veterinária, né? Acho que instintivamente a gente tem esse cuidado, esse desejo, né? E vem um pouco da maternidade, desses ciclos hormonais. Acho que está muito relacionado isso e para mim é uma justificativa de por que a gente tem tanta mulher, né, dentro da profissão veterinária, e acho que está muito relacionado a isso, esse amor que a gente carrega ali desde sempre, do cuidar do próximo, do cuidar de
de pessoas e de animais frágeis, né? Porque uma criança recém-nascida nada mais é do que um filhote, né, de cachorro, de gato, que também não se expressa, não sabe falar, e a gente tem que ficar adivinhando exatamente o que eles estão tentando expressar ali pra gente. Verdade. E quando a gente fala de medicina veterinária, né, muita gente só pensa na parte clínica. Então, como vocês decidiram sair disso, né, e atuar em outras áreas? No meu caso, na verdade, ele começou um pouco depois da minha graduação, da minha pós-graduação. Porque eu, inclusive, quando eu iniciei a residência, na minha entrevista para a residência, o orientador perguntou, você quer fazer um mestrado, quer fazer um doutorado? Eu falei, não, eu quero atuar com nutrição clínica, eu quero estar dentro do hospital todos os dias. E aí eu tive a oportunidade de fazer 2 anos de residência. No final da residência eu falei assim, é isso realmente que eu quero para minha vida, na intensidade. Porque eu fui ganhando experiência, né? Você vai conhecendo outras pessoas, você vai conhecendo outros mundos, outras áreas, e que você consegue administrar, juntar a sua paixão, né, por aquela determinada área, no meu caso foi a nutrição, com outras coisas da vida pessoal, né? Não que você não consiga fazer isso na clínica, mas muitas outras coisas para mim foram importantes nessa decisão. Então, quando eu terminei a residência, eu abri a minha cabeça e falei, vou fazer um mestrado porque eu sei que vai me abrir portas para outras oportunidades profissionais. Não me fecharia a porta para a clínica, mas me abriria outras portas profissionais. E quando eu terminei o mestrado, eu tive uma oportunidade profissional bem interessante na área técnica dentro de empresas. E eu fui, assim, a vida foi me levando, eu fui gostando, eu falei, eu consigo aplicar tudo que eu aprendi na residência, eu consigo aplicar tudo que eu aprendi na clínica dentro de uma empresa. Então eu não perdi esse meu lado clínico, na verdade ele é essencial para eu estar aqui e falar e ensinar e dar as palestras. E então eu consigo aplicar todo esse conhecimento para outras pessoas de uma outra forma. Legal. É uma abordagem diferente. Sim. É o conhecimento e você é de uma abordagem diferente. Exatamente. E pra você, como que foi, então? No meu caso, eu concordo com a Brana que a gente precisa utilizar o período acadêmico para ter o máximo de experiências possíveis. Então, eu também entrei na veterinária, na faculdade, achando que eu queria fazer clínica. E aí eu comecei a ter experiências através das aulas e me apaixonei por animais de produção de grandes portes. Então eu tinha certeza que eu queria trabalhar com gado leiteiro. E eu direcionei todos os meus estágios para animais de produção, gado leiteiro. Só que para fazer estágio nessa área, durante o semestre é muito difícil, porque em São Paulo, capital, né? É difícil a gente encontrar uma área para atuação. Então eu direcionava os meus estágios durante as férias, de julho, de dezembro, para fazer essa parte dessa experimentação, né? E durante o período das aulas, durante os semestres, eu fiz muita monitoria dentro da universidade, então fiz monitoria de melhoramento genético, de técnica cirúrgica, de anatomia. Exemplo, gente. Né? Mas eu acho que esse é o momento que a gente tem de errar. Porque por mais que eu entendesse que eu quisesse clínica naquela época, naquele momento, eu precisava vivenciar outras áreas para saber se eu realmente não gostava daquilo. Mas tudo mudou efetivamente no meu estágio obrigatório. Quando eu fiz meu estágio obrigatório, foi a última etapa, eu falei, vou mandar meu currículo, minha solicitação para a indústria. E eu fui aprovada, então eu comecei a fazer estágio diário na indústria, na parte técnica mesmo, leitura de texto, redigir textos, mas em pequenos animais. Então eu fugi completamente, né? Eu estava em animais de produção, estava na indústria e eu me apaixonei. Então foi no meu último ano, no último estágio, que eu me identifiquei com o que eu realmente gostaria de levar para a vida toda. Até porque, depois que você se forma, mulher, dentro de São Paulo, né, capital, você entende que o mercado é muito fechado. Então, os desafios são muito grandes. Obviamente, eu tenho que sair de São Paulo, eu tenho que ir para outro estado ou para outra cidade para atuar. E aí começam algumas limitações, né, de
como vão aceitar uma recém-formada mulher para trabalhar nessa área, então eu preciso me dedicar a estudar muito antes de conseguir entrar e atuar nesse campo. Então, enfim, tudo foi, como a Bruna falou, né? A vida foi levando e foi direcionando para que eu estivesse aqui hoje. E não adianta fugir, né? Eu sou o contrário de todo mundo, porque eu entrei na veterinária sabendo que eu não queria clínica. Era o que eu sabia, eu não quero clínica de pequenos, eu quero ser a Barbie de equinos. Eu quero cuidar, eu quero ser de grandes. E eu fiz monitoria de parasitologia, fiz estágio na parasitologia, fiz PIBIC em patologia. Amava fazer uma necrópsia, gente. Nossa, eu amava fazer uma necrópsia, fui monitora, fiz tudo. Fiz estágio em todas as matérias que podiam e que davam. E hoje tô na única área que eu não conheci na faculdade, que eu não testei, que veio só no pós. É uma loucura. A vida manda a gente pra... E a gente tem que estar pronta, né? Então tem que, de fato, experimentar, vivenciar para saber o que você quer, mas também o que você não quer. E na verdade, a Natália falou sobre não ter conhecido a área durante a graduação. Eu acho que ninguém conhece. Né? Todo esse lado comercial, esse lado de empresa mesmo, quais são as áreas de atuação, ninguém conhece, né? Cabe muito à pessoa que está estudando ali a procurar, a se empenhar, a pesquisar, porque a nossa formação ela é voltada completamente para a clínica. Sim. E é um mercado gigantesco, né? Se a gente for pensar, assim, o número de possibilidades que a gente tem fora da clínica é infinitamente maior do que na clínica, né? Além da falta de conhecimento, ainda tem o preconceito. Eu já ouvi professor meu falar que, nossa, mas você vai ficar esses anos todos na faculdade para vender ração? Não é vender ração. Tem muita coisa fora do vender ração. Sim. Tem muita coisa que as pessoas não conhecem e falta realmente o interesse ali em entender os processos e saber mais sobre as nossas áreas. Exatamente. Se a gente para pensar, hoje, Bruna me corrija, a gente tem 400 faculdades de veterinária. Mais de 400 faculdades. No Brasil. Então, se a gente pensar, sei lá, se formam 50, 40 alunos por ano nessas 400 universidades, quantos profissionais não se formam anualmente? E o mercado de trabalho, se for todo mundo para a clínica, será que tem espaço para todo mundo, né? Então, de fato, a veterinária, ela te dá uma amplitude de atuação, mas cabe a cada profissional se autodesenvolver e buscar conhecer todas essas áreas, né? Ou boa parte dessas áreas, para definir o futuro. A gente sai da faculdade sem saber exatamente, né, o que fazer da vida. E agora? E uma coisa que as pessoas podem pensar, acho que é um pensamento antigo que tá mudando, mas as pessoas acreditavam que quem saía da graduação e entrava para uma empresa não tinha o conhecimento, a capacidade adequada. E muito pelo contrário, né? Hoje as empresas exigem muitas qualificações para você estar ali dentro, né? Seja na área comercial, na área de marketing, na área técnica, você precisa ter muita qualificação para entrar e para se manter ali, porque a cobrança é grande, não é uma cobrança pequena. Falando em cobrança, a Jade brincou no começo, né, na introdução, que vocês são as meninas super poderosas da Rios. Vocês acham que as mulheres na nossa área são muito mais cobradas no geral? A gente recebe mais cobrança e aí a gente precisa ser super poderosa? Eu acho que sim, de maneira geral, não talvez só na veterinária, mas a sociedade ainda é muito cruel com as mulheres, né? Acho que vem mudando muito, mas ainda é um caminho que a gente vem percorrendo. Falando especificamente da veterinária, quantos casos a gente não vê de clientes que agridem os profissionais porque eles não querem atender de graça um animal que foi socorrido na rua, enfim. Quando a gente volta para campos da veterinária que são predominantemente masculinos, existe um preconceito muito forte ainda. Então, eu sofri um pouco desse preconceito quando eu fiz a minha formação e eu queria atuar. Eu não achei um campo de trabalho, não achei, né, um mercado que me aceitasse. E aí eu entendi naquele momento que se eu quisesse atuar nesse mercado, eu teria que ser muito melhor do que os homens. Muito melhor do que as pessoas que eu estava disputando ali uma posição, uma vaga. Então eu teria que estudar muito mais, eu teria que provar muito mais para a sociedade de maneira geral que eu era capaz de atuar naquela área.
Então, sim, eu acho que ainda sofremos muito, tendo que mostrar nossa força, tendo que ser superior em muitas áreas para conseguir uma atuação. E eu acho que não somente ter um conhecimento além do que os homens têm, mas a gente precisa saber muito bem como se portar também, como se impor. Porque é um ambiente que as pessoas olham a maneira que você está se impondo, né? Você não pode ter aquela indecisão na hora da fala. Isso está muito correlacionado com conhecimento. Sim. Porque se você tem conhecimento, você, né, tem aquela confiança de expor e falar, ó, a gente precisa fazer isso, 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 porque vão te questionar, vão te indagar a todo momento. Podem até saber que você tá certa, mas vão te indagar para saber se você vai, vamos dizer assim, titubear, né? Não vai andar para trás, mostrar insegurança. Então é importante a gente ter uma inteligência emocional e saber se portar também nesse tipo de ambiente. Porque os testes vêm a todo momento, né? A todo momento. E de uma forma mais sutil do que a gente espera, na verdade. As pequenas coisas dizem muito. Sim, sim. E Val, numa outra ocasião, né, a gente já conversou sobre o quanto pode ser difícil ser mulher numa área, principalmente como a sua, né, comercial. Você já passou por algumas situações meio complicadas aí no mercado, né, ao longo dos anos? Já, acho que me vem duas situações em mente. Uma que a Nath até comentou, de ouvir de profissionais ou da própria família, né? Mas você não fez veterinária? Você fez veterinária, você tá vendendo ração? Assim, primeiro minimizando a profissão de vendas, que vai muito além do que só vender, né, a ração. Hoje a gente tem uma estratégia, uma inteligência por trás de cada venda que é feita. E tem um trabalho de marketing associado, então tem várias áreas que estão atuando em conjunto para que, de fato, a gente consiga efetuar ali a venda final para o consumidor. Mas ouvir isso era... Você estava denegrindo a área e denegrindo a profissão. E hoje, como a Bruna falou, cada vez mais os profissionais eles têm que estar qualificados para entrar na área comercial, porque a gente não faz só a venda do produto, a gente gera informação, a gente muitas vezes ensina aquele profissional que questionou lá no passado por que você estava fazendo venda se você era uma veterinária, né? Então hoje a gente, trabalhando na área comercial, a gente gera muito conhecimento para todos esses profissionais que estão na clínica, a gente faz todo esse suporte a eles. E me lembro também de uma outra situação, no intuito das pessoas dizerem que o meu trabalho estava sendo bem executado, que eu estava sendo uma boa profissional, eu ouvia algo como: ela é quase um homem de vendas. Nossa! E ouvir aquilo, isso eu ouvi muito no meu início de carreira. Então, era estranho, porque, né, ainda gerava toda aquela insegurança, incerteza, eu estava começando, então eu queria provar meu valor, queria provar meu trabalho. Mas hoje, olhando para trás, é revoltante, né? Eu não quero ser um homem de vendas, eu quero ser uma mulher de vendas e fazer um trabalho tão bom ou melhor quanto os meus colegas de trabalho. Aqui a gente não está disputando gênero, a gente está disputando conhecimento, a gente está disputando posição na carreira. Mas era muito comum ouvir isso, como se o trabalho do homem fosse melhor do que da mulher, porque era predominantemente masculino em todas as áreas. E acho que a veterinária vem mudando um pouco, a sociedade também vem mudando. Mas esse número crescente de veterinários no mercado faz com que essa atuação passe a não ser mais tão predominantemente masculina, e sim um mix aí de profissionais. Mas foi revoltante. Olhar para trás é dolorido ouvir isso. Tô revoltada agora por você, na verdade. É aquele tipo de coisa que você escuta e você não consegue nem reagir. Porque não... Você não sabe o que falar, na verdade. Você não sabe como contestar. Hoje... Mas você pega no susto às vezes, né? Sim. Você fala, não acredito que eu tô ouvindo isso, né? Não, é um delírio, Aí você abre o olho e não é um delírio, você ouviu. Sim, às vezes até questão de assédio mesmo, né, dentro de empresa e tudo mais, que a gente sabe que obviamente acontece. Você fica às vezes tão sem reação que você fala, meu Deus, né? Será que é coisa da minha cabeça? Sim, será que foi isso mesmo que eu ouvi, né? E é esse o problema, né? Eu acho que a gente tem que se preparar cada vez mais, infelizmente, a gente tem que estar preparada para esse tipo de questionamento ou para alguns assédios, porque quando acontece a gente precisa reagir. Porque se a maioria não reage, isso estimula os homens, as pessoas a agirem dessa forma. Então a gente precisa, em casa, conscientemente, ter
informação sobre isso, primeiro ter visibilidade de tudo que acontece e estar preparada para qualquer tipo de abordagem nesse sentido. Mais agressiva, né? É uma loucura isso. Brana, e você? Já percebeu alguma questão como essa que a Val contou? Olha, não nesse tipo, porque como eu acabei seguindo o início da minha carreira foi basicamente clínica e depois eu entrei para empresas pet food na área técnica, acabava sendo predominantemente feminina. Então não cheguei a trabalhar num ambiente que era 90% masculino, como a Val passou, né? Mas eu sofri, eu acho que preconceito ao longo da minha carreira com relação à minha idade, sabe? Então as pessoas olhavam pra mim, cara, quem é você? O que você tá falando? Quantos anos você tem, sabe? Duvidando da minha capacidade, duvidando do meu conhecimento. Então eu enfrentei mais essas situações que você vê no olhar, como a pessoa fala com você meio te menosprezando, por não acreditar na sua capacidade do que ser um ambiente masculino em si, sabe? E Val, falando de desafios mais comuns para as mulheres, como você consegue conciliar a sua carreira com a vida de mãe? Sim. Eu tenho a Lari, que é minha filha humana, de 4 aninhos. E, na verdade, não dá para conciliar. A gente acha que a gente dá conta, mas no fundo a gente não dá conta de tudo, né? De fato, é o maior desafio da minha vida. E acho que para muitas mulheres, eu ainda tive sorte, porque a pandemia, apesar de ter trazido pra gente tanta dor, né, tragédia, ela foi benéfica no ponto do home office. Então, por um lado foi mega estressante, porque eu tava com uma criança em casa que tinha aula virtual, mas como ela era muito pequena, as aulas virtuais nem eram tão necessárias. Então eu conseguia, né, fazer qualquer desenho, enquanto eu fazia uma reunião, enquanto eu trabalhava. Então eu tava com ela o tempo todo em casa, mesmo com as escolas fechadas, eu estava em casa, então conseguia conciliar. Agora, eu fiquei me colocando no lugar de outros profissionais que trabalham em clínicas, que fazem trabalho volante, como é que conseguiu fazer o trabalho, realizar o trabalho, cuidar da vida profissional e da maternidade, porque não tinha escola para deixar a criança com quem deixava. E aí eu percebi que o mais importante quando se tem um filho é ter uma rede de apoio. Então, independente se é família, se são amigos, eu descobrir pessoas que estavam na mesma situação, situações semelhantes que a minha, e a gente começou a se ajudar. Então, tinha uma vizinha que precisava de ajuda e eu precisava de ajuda, então a gente, né, juntas nos ajudamos. Então, essa rede de apoio é o mais importante. Então, para ter essa conciliação e você conseguir ir para uma reunião, conseguir sair, fazer um atendimento, você, no momento em que a escola está fechada, você precisa ter pessoas ao seu lado que te apoiem. Acho que esse foi o ponto crucial, foi chave. Eu ainda não sou mãe, mas fica aí o pedido para uma rede de apoio já. Mãe, se eu for ter filho, já sabe. Mãe, fica aqui o pedido registrado. Brana, e você não é mãe de 2 patas ainda? Você é mãe de pet, da Moana. Da Moana. E a gente sempre vê, né, você fazendo coisas com a Moana. Você percebe que ultimamente as pessoas têm escolhido mais ser mãe de pet, depois ser mãe humana? Como que você escolheu adotar a Moana? Na verdade, a Moana, ela vai fazer 4 anos já. Então, ela chegou na minha vida antes da pandemia. Então, ela não foi filhote da pandemia. Um filhote da pandemia. Falar um bebê da pandemia, ela não foi um filhote da pandemia. Ela foi um filhote antes da pandemia, então a gente teve aí 1 ano para se adaptar à nova rotina, porque eu peguei ela com 3 meses, né? Ela, na verdade, foi de uma ninhada aqui da minha mãe, né? Dos cachorros da minha mãe. E eu peguei, na verdade ela me escolheu, né? Assim, ela realmente me escolheu porque eu ia pegar o outro filhote que não deu a menor bola pra mim. E aí eu peguei ela no colo e ela ficou me seguindo pela casa inteira, sabe? Então ela realmente me escolheu. Mas foi 1 ano de adaptação, até porque ela vivia num outro ambiente, com vários outros animais. E, nossa, eu
super recomendo, assim, porque eu tirei a sorte muito grande de tê-la, né, na minha vida. Mas eu acho que no início da pandemia eu vi um crescimento pela, né, a procura de pessoas querendo adotar, mas agora com toda essa crise financeira que a gente está passando atualmente no país, eu vejo que tem muitas pessoas abandonando também os animais, né? Aí tem que balancear na hora de adotar, porque é uma responsabilidade. É um filho de 4 patas, né? Você tem que cuidar, você tem que levar no veterinário, você tem despesa, você tem que fornecer um bom alimento. E às vezes, na emoção, naquele calor do momento do início da pandemia, as pessoas só pensaram no lado afetivo e podem ter se esquecido das responsabilidades que isso vem, né? Então, assim, eu vejo que as pessoas estão procurando mais a adoção em si também, mas sei que está tendo um número bem significativo de abandonos nessa época. Infelizmente. E também falando até dos filhotes da pandemia, né, como eles não tiveram a socialização adequada e tudo mais, né, são animais que são super medrosos, eles não são acostumados a sair na rua, eles não têm essa convivência, né, e antes estavam acostumados com as pessoas a ficarem 24 horas dentro de casa, coisa que já não acontece mais, né. Acabam também abandonando muito por conta disso. Eu já tinha 2 minhas meninas, eu tenho minhas meninas, e eu tenho, além das 2, na pandemia, eu tenho uma filha de pandemia. Então, eu adotei ela, já tinha aproximadamente 1 ano, e agora é muito difícil fazer a socialização dela, levar para passear, para conhecer. Ela não sabe conviver com outros, além das 2 que ela já convivia. É difícil, mas, gente, não vale o abandono, não vale abrir mão. Não me arrependeria e não faria tudo novamente. Uma coisa que eu percebi na Moana especificamente, quando ela chegou na minha casa, ela já passava praticamente assim, uma boa parte do dia sozinha, né? Porque eu trabalho em um horário comercial. Então ela já estava acostumada, né? A gente sempre prezou muito pelo enriquecimento ambiental, sempre deixei muitos brinquedos para ela se entreter, etc. Mas quando eu comecei a trabalhar em casa, ela se apegou muito mais. Então, às vezes, eu dou uma saidinha de 10 minutos. Gente, é um desespero quando eu volto pra casa. Parece que eu tô abandonando a cachorra, sabe? É um choro absurdo. Eu falei, Moana, assim, você tá 10 minutos sem me ver, sabe? Então, eu acho que rola mesmo uma síndrome de separação, né? Uhum. E você se sente mal por sair 10 minutos. Você fica triste. A hora que ela volta, você fica, ai meu Deus, será que ela tá bem? Sua filha tá indo pra escola agora, presencial? Alguém tá com síndrome de separação, ó. Síndrome de separação. Mas eu tenho um filho de 4 patas também, que é o Woody. Ele tem 8 aninhos. E é a mesma coisa que a Brana citou, assim, agora eu comecei a sair um pouco mais, né, ir pra reunião presencial. E quando eu volto, é aquele desespero e ele tá extremamente apegado. Mas é um processo, né? Então a gente tem que ter essa conscientização. Sim. Porque a melhor coisa que eu tenho em casa é um filho humano e um filho de 4 patas, porque eles são melhores amigos, sabe? É uma relação de amor e ódio, eles brincam e eles se odeiam, mas eles me dão paz. E a gente precisa ter essa conscientização para ajudar o pet, porque a gente sabe que existe essa síndrome e a gente precisa ajudá-los. Então enriquecer o ambiente, né? Fazer algumas manobras dentro de casa para minimizar esse sofrimento para eles. E não simplesmente tomar a decisão de abandonar porque ele não conseguir socializar. Então, é um filho, então a gente tem que valorizar essa vida, porque da mesma forma que eles nos dão algum trabalho, eles dão amor incondicional, né? Uma troca. Com certeza. Com certeza. Bem, vou fazer uma pergunta agora que vale para as 2. É a pergunta de milhões. O que vocês fazem para equilibrar a vida pessoal com a vida profissional? Ai, gente. Cri, 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 cri. Não existe, aquilo não existe. Não, gente, eu acho que, pra mim, autoconhecimento. Eu era uma pessoa que eu falava, não preciso de terapia, imagina. Eu sei exatamente, eu sei exatamente o que eu tô sentindo, eu sei as minhas emoções, eu me conheço, então não preciso de terapia. E aí veio a pandemia, eu perdi parte da minha rede de apoio e aí começou a juntar um estresse, meu cabelo começou a cair, eu tive paralisia facial. E aí quando eu olhei tudo aquilo, eu falei,
tá acontecendo alguma coisa, eu não vou conseguir sozinha. Não preciso, mas eu vou tentar fazer terapia. E aí eu comecei a fazer terapia, eu já faço sessões com a psicóloga, eu faço terapia de floral. E foi uma evolução absurda pra mim, sabe? De conseguir me centrar, de conseguir entender. Porque quando veio a pandemia e a vida se misturou, né? Profissional, pessoal, eu tinha minha filha pra cuidar, eu tinha meu trabalho pra cuidar. E aí, muitas vezes, a gente não consegue equilibrar todos os pratos e aí a gente deixa um cair. E, normalmente, aquele que cai é o autocuidado. E a gente precisa ter essa conscientização para tentar administrar dentro da sua rotina maluca como que você consegue dar conta de tudo e não deixar o seu pratinho cair. Porque ele é mais importante. Se você não tem inteligência emocional, se você não está saudável mentalmente, você não consegue dar conta de nada. Então, todos os outros pratinhos, eles vão sofrer e eles vão cair em algum momento. Então, hoje... eu tento ir na academia, eu faço terapia, mas eu procuro olhar muito mais pra dentro, entender os meus limites e saber a hora de falar não. Porque eu acho que esse é o nosso desafio também, né? É conseguir falar não pro trabalho, não pra maternidade, não pra outras pessoas, pra gente conseguir dar conta de tudo. E quando a gente vai falar não, acho que mais importante do que entender o momento que a gente vai falar não, é deixar todas as pessoas que dependem daquela atividade, dependem de você, alinhadas. Então, antecipar o problema, né? Dizer, olha, não vou conseguir por isso, isso e isso, não consigo agora, mas consigo depois, não consigo entregar esse projeto. E tentar ir administrando, mas com a tranquilidade e a consciência de que não, a gente não vai dar conta de tudo. Eu realmente acho que essa pergunta é do milhão. Eu acho que... eu acho que todo mundo quer encontrar isso. Né? E cada um acho que vai encontrar na sua maneira e também no seu tempo. Né? A Val, por exemplo, teve esse gatilho e perceber que o autoconhecimento era fundamental para que ela organizasse a vida dela e encontrasse esse balanço. Né? Eu tô em busca desse balanço, sendo bem sincera. Obviamente a gente sabe algumas técnicas que a gente pode aplicar no dia a dia para melhorar a nossa vida, mas eu acho que acima de tudo a gente precisa impor limites. Então, se eu trabalhava no escritório de 8 às 6, eu tenho que realmente fechar a minha agenda a partir das 6 horas. Isso é uma coisa pequena que eu já fiz, que eu já tô tá implementando, né? Tô implementando. Eu não vou aceitar reuniões depois das 6, né? Fechei o meu horário de almoço. Por quê? Porque eu quero realmente almoçar com calma. É o meu momento para respirar, nem que seja meu momento para alongar, porque a gente passa o dia inteiro sentado. Sim. E é importante a gente manter a nossa saúde corporal também. Então, a gente tem algumas técnicas que a gente consegue aplicar. Eu estou no caminho delas, assim, estou tentando aplicar aos poucos. Mas algo que eu começo a olhar com outros olhos é a questão de prioridades. Porque se eu realmente estabelecer prioridades válidas e aplicáveis na minha rotina de trabalho, eu consigo ter uma vida pessoal mais balanceada. Porque se eu não estabelecer prioridades adequadas no trabalho, eu vou usar o meu tempo pessoal, pelo menos isso se aplica para mim. Eu vou utilizar o meu tempo pessoal para fazer o que eu deveria ter entregue e não entreguei. Então eu estou trabalhando em estabelecer essas prioridades e eu acho que o resto também é um pouco consequência. Mas eu acho o ponto que a Val falou, nossa, muito válido, de autoconhecimento. Acho que a gente tem que olhar e entender as nossas necessidades. E entender que você não é todo mundo. Porque, às vezes, eu sou uma pessoa que eu me sinto muito melhor de manhã. Eu faço exercício de manhã, eu rendo muito melhor de manhã. E chega às 5 horas da tarde, eu já tô bagaço da laranja, sabe? Eu não quero fazer coisas que me exijam mentalmente essa hora da tarde. Então, eu consigo também me planejar as minhas atividades ao longo do dia de acordo com o meu rendimento. Então, eu tento utilizar essas técnicas para
pra melhorar a minha qualidade de vida. Eu também uso essas técnicas, fechei minha agenda para almoço. 8 horas da manhã lá, tá? Por favor, não marcar. Você já viu? Eu vou gravar, Por favor, não vou marcar ajudar as gravações de podcast. Vamos gravar 8 horas? Mas às vezes, vamos assim, gravar 8 horas. até o dizer não é muito difícil, né? Então assim, vamos abrir uma exceção aqui, quando você vê também... Mas a exceção vira rotina, Sim. e não é isso, né? A exceção tem que ser realmente exceção. Quando você não consegue arranjar, né, Nenhuma maneira de executar isso em um outro momento, mas a exceção não pode virar rotina. Porque é isso que acontece. Quando a gente não diz não, a exceção vira rotina. Uma coisa que me incomodava muito também era o meu horário de almoço, eu fecho, porque realmente é uma coisa que me afeta muito. A fome me afeta muito. E aí eu sentava pra almoçar e levava o celular e eu ficava vendo a notificação chegando ali. Alguém mandou alguma coisa. Alguém mandou. E aí eu ficava, eu preciso responder. Deixa eu comer logo pra responder. E aí a minha hora de almoço, eu não descansava. Sim. Então agora eu levanto pra comer e meu celular vai ficar lá junto com o computador e eu vou sair na cozinha, almoçar, mas ele vai ficar lá e eu não vou ver na hora que eu voltar, tá ali. Tô implementando também, Bruna, tô em busca. Aos poucos, né? Acho que não tem poucos, uma vai. fórmula padrão para todo mundo. Cada um tem que entender aquilo que atrapalha no seu dia a dia, aquilo que ajuda e tentar adaptar. Então, talvez o celular, de fato, é uma ferramenta que é fundamental no nosso dia a dia, mas que muitas vezes tira nosso sono, tira nossa qualidade de vida e a gente tem que balancear, e mais ter visibilidade disso, né? Conseguir prestar atenção e entender o que está atrapalhando para conseguir ajustar e ir mudando. Verdade. Dava certo há 15, 20 anos atrás, né? Não acaba se você não responder o e-mail no seu horário de almoço. Sim. 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 E Brana, você arrumou até tempo para fazer um mestrado. Que dica você dá para quem, assim como você, tem vontade de fazer coisas que vão além do trabalho, continuar estudando e tudo mais? Eu fiz, quando eu entrei para a empresa, eu estava no final do meu mestrado, então era um momento que eu tinha que redigir muito texto, né, finalizar a minha dissertação e ao mesmo tempo entregar a minha demanda diária, né? Esse não é um bom exemplo, Jorge, porque eu preciso confessar que eu trabalhava de 8 às 6 e chegava em casa, eu malhava, fazia exercício, eu chegava em casa, eu tinha que me dedicar ao mestrado, né? Eu realmente vivi uma jornada dupla, mas com prazo de validade. Eu acho que a sua pergunta agora, ela está muito relacionada à qualidade de vida, porque normalmente os MBAs, as pós-graduações acabam sendo aos finais de semana. E aí você começa a priorizar as suas atividades do final de semana. E você sabe que aquilo é um bem muito maior, né? O conhecimento que você está agregando, né? Que você está obtendo, é algo que não se mensura. Então você vai se dedicar àquilo. Assim, eu acho que esse exemplo é algo que a gente sabe que durante os 2 anos, seja por uma pós-graduação, né, um mestrado, doutorado, seja por um MBA, as prioridades vão ser diferentes e você vai ter que se dedicar, né? Mas tem tempo para tudo. Sabendo organizar o seu dia, ter autoconhecimento, fazer coisas que te distraiam, também é muito importante. Senão você fica pensando toda hora no trabalho, toda hora no que eu preciso aprender, que eu preciso entregar na faculdade. Eu sonho. Eu sonho muito com o que eu tenho que fazer no dia seguinte com o trabalho. Nossa, na pauta da Brana e da Val eu preciso fazer essa pergunta que, de verdade, assim, é bom porque já me adianta. É só acordar e escrever. Mas a gente não desliga, né, de fato. Na época da residência, eu sonhava com caso clínico. Às vezes eu tinha ideias durante o meu sono. É bizarro, né? Eu juro! As minhas inspirações vêm ao longo do banho. Momento de relaxamento, né? A Larissa já dormiu, vou tomar um banho, aí você começa a relaxar e começa a ver as ideias. Mas sonhar é difícil. Nossa, eu sonho bastante. Mas você viu, esses são momentos que a gente está relaxado. Então você tem que realmente separar o seu tempo de trabalho, o seu tempo de lazer e o seu tempo de estudo. Se você organizar isso dentro de uma agenda e seguir isso, você consegue executar. Eu fiz MBA o ano passado.
Foi 1 ano e meio. Mãe, na pandemia, trabalhando, fazendo MBA. E eu reclamando aqui da minha pós. Mas acho que tem um pouco isso, né? Do prazer, o seu objetivo de vida, onde você quer chegar e a organização. Então, me planejei para estudar, as aulas eram online, mas eu podia estudar o momento que eu conseguisse, não precisava ser ao vivo. Então, me programei, vou trabalhar ao longo do dia, chegou depois das 6, eu tento cuidar das coisas da Larissa, e à noite, depois que ela dormir, eu vou parar um tempinho para estudar. Esse foi o planejamento, dava certo na maior parte das vezes, dos dias, mas em alguns momentos não dava. Ela ia dormir meia-noite e aí eu não ia estudar 1h da manhã, que eu não ia nem ter cabeça para fazer isso. Então, acho que o planejamento é fundamental, mas de fato você tem que priorizar. Então, naquele momento que eu estava estudando, hoje talvez eu esteja fazendo outra coisa voltada para mim, mas eu estava fazendo para o estudo, que é para mim também, mas acaba sendo mais focado para o profissional, para um crescimento e desenvolvimento. Mas acho que quando é algo que tem um objetivo por trás, tem um sonho, tem um planejamento, flui mais fácil, né? Você não enxerga como obrigação. Não dói pra fazer. Não dói. Às vezes dói, mas tem dia que dói, mas não é sempre. Os benefícios, os transtornos passam, os benefícios ficam. Exatamente. Bem, e a gente fala muito aqui no nosso quadro da desvalorização na nossa área, especialmente na parte clínica, né? A gente sabe que o preço do plantão é uma coisa muito difícil, mas no geral, a nossa área ainda é um pouco desvalorizada. Vocês têm alguma dica para quem está hoje no mercado, tanto na clínica quanto na indústria, e está pensando em desistir? Ai, não aguento mais. Não desista. Se é o seu sonho, se é algo que você realmente ama e gosta de fazer, eu acho que tem espaço se você é um profissional capacitado. Então, se você é um bom profissional, você se capacita, você se atualiza, você tem uma boa relação interpessoal, que é essencial, né? Quando você fala da relação veterinário e cliente, tem espaço. Mas também, ao mesmo tempo, comece a pensar fora da caixinha. O que não está sendo feito nas outras clínicas e que eu posso agregar valor ao meu serviço, que eu posso agregar valor à minha clínica, né, ao meu atendimento. Então, acho que começar a olhar um pouco além do beabá é essencial para você se destacar. Então, não desista, se atualize e pense em novas formas de trabalho também. Essas seriam as minhas dicas. Eu acho que é isso, eu acho que é a diferenciação. Eu acho que hoje o mundo digital, ele vem crescendo absurdamente, levando a gente para mundos que a gente desconhece, mas que podem ser benéficos para todas as áreas. Um exemplo, o Google, como esse profissional da clínica está atraindo novos clientes, né? Será que ele está utilizando as ferramentas digitais que podem ajudar ele nesse recrutamento, a divulgar mais o trabalho dele? Metaverso, né? Lá na frente, um futuro super próximo, quanto isso pode ajudar ou não, né? Mas pensar fora da caixa e buscar experiências e conhecimento em outras áreas, porque às vezes fica tão focado ali só dentro da veterinária, o meu colega que é clínico também, ou o meu colega que está trabalhando na indústria, não. Busca, sei lá, mercado automobilístico, mercado de roupas infantis, porque acho que pet e criança também estão relacionados, né? Então, tenta buscar conhecimento. A internet está aí, gente, fornece tanto curso, tanta informação de fácil acesso, muitas ferramentas gratuitas. Então, acho que é buscar abrir os horizontes através da diferenciação. Gostei, hein? Gente, infelizmente, nosso papo está chegando ao fim. Mas muito obrigada por aceitarem o convite para vir aqui hoje. Conseguimos marcar, deu tudo certo. E a gente ficou muito feliz em poder conversar com vocês. Eu te agradeço imensamente. Foi um prazer, foi super descontraído. Foi muito bom. E, de verdade, queria agradecer, VetSmart, vocês, Jade, Nath, que foi uma experiência brilhante. Muito obrigada, Jade, Nath. Foi ótimo, um papo super descontraído, contando um pouquinho da nossa vivência, né, no dia a dia. Acredito que muitas pessoas possam ter se identificado com as nossas, com o que a gente tem passado, mas acho que a intenção é essa, a gente conversar, pessoas as pessoas olharem para dentro, avaliar o que pode mudar, o que pode fazer diferente, como podem melhorar.
E obrigada. Ótimo programa. Obrigada, adorei receber vocês aqui. Ai, tô feliz. E lembrando que o nosso quadro Elas na Veterinária vai ao ar quinzenalmente. Fiquem de olho para saber quem são as nossas próximas convidadas.